Todo mundo já sentiu medo ou ansiedade em algum momento da vida. Imagine os dois juntos. Isso resume a aerofobia, que se caracteriza pelo medo de voar, na maioria das vezes, especificamente de avião. A nossa equipe de jornalismo entrou em contato com um especialista no assunto, que explicou melhor sobre esse transtorno psiquiátrico. A aerofobia é o medo de voar. Pode ser o medo de voar de helicóptero, o medo de voar de avião. Tem gente que tem aerofobia de qualquer forma, aerofobia a tudo, e tem gente que tem aerofobia, que é o medo de voar a algum tipo de avião. Por exemplo, viajaria muito bem ou viaja muito bem de avião pequeno, mas não gosta de voar em aviões grandes por causa da sensação de fechado. Então, basicamente, é o medo de voar. E quais seriam as causas da aerofobia? A gente não sabe direitinho a causa, mas são pessoas que, em geral, já têm mesmo um transtorno de ansiedade no seu dia a dia. As fobias, todas, inclusive o medo de voar, medo de lugar fechado, medo de barata, medo de lugar alto, medo de fogo, tudo isso está relacionado à ansiedade. Então, as pessoas que têm aerofobia, normalmente têm também um nível de ansiedade um pouquinho mais alto do que as pessoas em geral. Ainda segundo o psiquiatra, a maioria das pessoas tem medo de voar de avião, não porque sofrem com a aerofobia, mas porque não sentem segurança em estar nas alturas, ou até mesmo por medo da sensação causada pelas turbulências no voo. Um quarto, são os estudos, apontam que um quarto da população tem medo de voar, só que não é considerado aerofobia. Desses geral, da população geral, 10% tem aerofobia, que é esse medo, então. Então, é frequente, porque 10% é muita gente, e está ligado, às vezes, a experiências ruins que já teve, às vezes, com algum avião, ou até mesmo com carro, mas não está ligado à genética, por exemplo, porque a maioria dos transtornos psiquiátricos tem alguma ligação genética. A aerofobia parece que não. Para aqueles que pretendem perder o medo de voar e admirar as paisagens através de visões aéreas, precisam voar. É a exposição gradual, lenta, controlada, Então, existem firmas que estão fazendo isso aí agora, Então, vai expondo as pessoas gradualmente, lentamente, ao medo que ele tem, que no caso é o avião. Alguns medicamentos ajudam, mas um tipo de terapia, que é a terapia cognitiva comportamental, que é tipo de terapia mais eficazmente indicada para esse tipo de fobia. Então, no caso, a fobia é o principal, a terapia é o principal, e a medicação serve para ajudar a terapia a funcionar. Em casos de sintomas de ansiedade ou medo excessivo em voar, é necessário que se procure um profissional. Enfrentar o medo é justamente ir atrás dele e se expondo a ele. Então, muitas vezes não começa com um avião, começa com sentar numa cadeira em um lugar alto, por exemplo, E aí vai devagarzinho, vai expondo, vai se expondo, até chegar ao ponto que a pessoa está voando, E quase nunca a pessoa voa sem ansiedade, Mas voa de uma forma muito tranquila.